de você ter que pontuar muito bem o seu período para não promover interpretações absurdas. Porque nós sabemos assim, uma vírgula, minha gente, uma vírgula ela ajuda, mas ela também pode acabar com o seu texto. Assim, o mau emprego da pontuação pode acabar com o que você quer ali passar através do seu texto, né? Então, é muito mais fácil você trabalhar com o simples, mas o que é preciso. Fazer o correto. Fazer a lição de casa. Ah, professora, mas eu queria fazer uma coisa que fica mais... uma coisa com mais... Como posso dizer, meu Deus? Uma linguagem mais bonita, porque muita gente acha, né? Acha que a questão do discurso indireto é mais elegante. E realmente é mais elegante. Tanto que os literários usam bastante. Mas acontece que nós não queremos elegância num texto dissertativo argumentativo. A gente quer o quê? Quer passar a informação certa. A gente quer o quê? Mostrar que sabe o assunto. Não precisa impressionar ninguém do ponto de vista linguístico. Eu tenho que fazer o quê? Fazer o corretor entender que eu sei sobre o que eu estou falando. Eu tenho que mostrar... Professora, diga, meu amor. Mas a gente não tem que escrever pensando nisso tudinho, não, né? Na ordem disso tudo, não. Pelo amor de Deus, desculpe a sinceridade. Como assim, meu bem? Porque a senhora disse que tem uma ordem, né? O sujeito, o, sei lá, o advérbio, Sim, sei lá o quê. assim, olha, quando eu falo... Quando você vai assim, você começa a entender o que é o discurso direto, assim, rápido, você não vai ficar pensando sobre isso lá, não. Você vai procurar só falar o quê? Assim, por exemplo, eu penso assim, eu vou falar sobre... me diga aí, sei lá, as Olimpíadas de Tóquio, lá, que tá acontecendo. Aí eu digo assim, as Olimpíadas em Tóquio estão trazendo muitas alegrias para o país por causa do desempenho dos atletas, digamos. Aí eu imagino que coloco, por causa do desempenho dos atletas, a alegria sendo trazida pelo país nas Olimpíadas lá em Tóquio. Assim, é como aquela questão de você misturar muito. Por exemplo, o que você poderia dizer primeiro, a lógica é essa, é sempre começar com esse sujeito, né? No caso, o sujeito é quem fala, ou o sujeito é sobre o que é que eu estou falando. Então, se eu falar sobre um assunto, então eu jogo ele logo na frente. As Olimpíadas de Tóquio, estou falando sobre ela. Então, as Olimpíadas de Tóquio estão alegrando, né, o povo brasileiro por causa do desempenho dos atletas. Então, perceba que há uma sequência. Falo sobre ela, em seguida vem, né, as Olimpíadas de Tóquio estão, já vem o verbo, sujeito, verbo. Aí vemos o quê? O complemento desse verbo. Estão alegrando os brasileiros. Aí, em seguida, eu vou dizer o quê? A questão dos adjuntos, que podem vir por meio de adjuntos adverbiais, podem vir mais complementos nominais, podem vir frases, orações subordinadas, né, que vem depois, por causa disso, 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 já vem lá no final. Eu não vou lançar, por exemplo, por causa do desempenho dos atletas, as Olimpíadas de Tóquio estão alegrando o povo brasileiro. Perceberam como fica, assim, mais difícil para a gente assimilar de certa maneira? Então, a gente tem que recorrer ao quê? A pontuação. Então, quando a gente vai escrever, a ordem direta das palavras, geralmente, meu amor, é a ordem que a gente fala no dia a dia. É o que a gente fala no dia a dia. Se você vai ao supermercado, você fala o quê? Eu quero 2 quilos de feijão. Você já falou na ordem direta. É o discurso direto. Por exemplo, eu quero, meu verbo. O quê? Complemento do verbo, 2 quilos de feijão. Então, é uma prática da gente já, de nós falantes, já utilizarmos a ordem direta. Por quê? A gente quer falar o quê? De maneira objetiva. É a objetividade, tá certo? Então, assim, na hora de você fazer o seu texto, essa questão do uso da ordem direta para você vai ser tão fácil como respirar. É normal, que é o que você já usa. Entendeu, meu amor? Então, entendi. Entendeu? Já estava preocupada em ter que pensar em tudo isso para falar e escrever. Não. Eu estou só falando os termos técnicos, mas na prática você já desenvolve isso. Todos nós já desenvolvemos isso no dia a dia. Que essa ordem direta é isso. Eu começar a falar, ter o meu verbo e complemento. Eu não preciso inverter, né, a questão do posicionamento desses termos. Eu não vou dizer, não vou chegar no supermercado e falar assim, 2 quilos de feijão é o que eu quero. Eu não vou dizer isso. Eu vou chegar e dizer, eu quero 2 quilos de feijão. Estão entendendo a diferença? Estão vendo a questão da objetividade das duas formas, da ordem que eu coloco os termos? Então, é isso, tá? Então, sempre façam a escolha pela ordem direta, né, das palavras dentro de uma frase. Isso é sempre bom, porque garante maior clareza ao discurso, tá? Outra coisa interessante é a questão do gênero, a concordância, né, em gênero e número.
Então, eu tenho que... Alguém me falar? Sou eu, Ari. Pode falar. Só para ilustrar o que a professora quis dizer aí, André, se trazendo mais para esse mundo dos concursos aí, que é essa selva, né? Essa selva de pedra aí que a gente passa, e com o tempo a gente vai ganhando experiência. O que é que a professora quer dizer assim? Eu vou tentar resumir em 5 minutos. O menos é mais na redação, né? Para responder a pergunta, o menos é mais. A Andressa, professora, é advogada, né? E para ela, quando ela vai escrever, os fatos é a coisa mais importante da petição dela. Então, ela capricha muito nos fatos. Os fatos vem aqueles fatos cheios de detalhes, porque realmente, o objetivo dela é levar para o juiz o máximo de informações possíveis, né? Mas na redação, no concurso, né, na questão discursiva, a gente tem que ser simples. Nem precisa ser... Diretíssimo. Tem que ir ali na porrada mesmo. Você tem que soltar tudo ali de forma que fique... Porque, assim, o discurso direto, pô, evita de você cometer erros. Tipo assim, você inverte o sujeito, bota o sujeito pro final da frase e às vezes tem que meter uma vírgula ali no meio. Isso. Cai uma dúvida. Então, pô, se você faz um discurso suave, né, direto, sem firula, né, aquele feijão com arroz, um tempero bom, né, feijão com arroz bem temperado, você consegue, com simplicidade, né, soltar tudo ali no discurso direto e não cometer um deslize ali, de repente, um deslize de pontuação, um deslize de concordância. E o seu discurso, você vê que sua questão ela fica clara, né? Você diz tudo que você quis dizer, diz muito em pouca linha, até exerce a concisão também, né, professor? Que é outro ponto importante, o cara não ser prolixo, né? Isso mesmo. Quando você vem... É a questão do não encher linguiça. Pois é. Né? Direto ao ponto. Se for a linguicinha... Que o cara outra coisa importante, a concordância em gênero e número. Então, tem que desenvolver, né, no caso do seu texto, tem que reconhecer também, em algumas questões gramaticais, essa relação, né, entre os termos. Pois não? Eu acho que ninguém falou, não, mas professora, só interrompendo a senhora, mas eu vejo que galera, principalmente quem escreve muito, né, o advogado, ele tem essa dificuldade, ele sente, né, porque são anos ali naquela prática escrevendo, e essa galera também que vem da docência, né, os mestres, os doutores, a galera quando que cai no mundo do concurso público, que é outra pegada totalmente diferente, né, ele sente esse impacto. Por quê? Se eu posso trazer muito mais coisas, porque eu tenho que dizer tudo numa linha só, né? Fica esse jogo, mas assim, as regras do jogo a gente tem que jogar com ela, né? Então, André, a gente nem consegue pensar que isso aqui é o sujeito, isso aqui às vezes eu construo um parágrafo e eu dou uma olhada nele assim, meio como um leitor, examinador, digo, eu posso melhorar aqui, eu posso, né? Ao invés dessas 5 linhas aqui, eu sintetizar tudo e dizer tudo assim de forma muito mais clara. O problema ali também é o tempo, né? Eu escrevo 3 vezes a mesma questão para poder passar para limpo, aí fica difícil. Pois é, você tem que treinar mais, né? Eu tenho certeza que quando você treinar mais, isso vai ficar mais que no automático. E esse treino mesmo, né? Essa pegada, porque, primeiro, não dá nem para a gente fazer rascunho. A nossa prova, ela é tão... Dependendo da banca, né? Dependendo da prova, não dá nem para fazer rascunho. Pois eu faço. Pois é, então, aí acaba se engalhando ali demais. Quando você treina muito, você vai fazer o seu esqueleto ali, jogar os tópicos direto. Eu até falei na outra aula, os tópicos indiretos, montou aqueles esqueletos, aí vai para a prova lá, para a folha de resposta, e vai soltar tudo lá, de forma simples, como a professora está falando, direta. Se for uma linguiça, faz com a linguiça de primeira, com a linguiça com carne de primeira, né? Quando o cara, às vezes, ali quer dar uma enrolada no examinador, né? Você bota ali uma enrolada que você deita, com que ele degusta, dizendo, você deu uma tapeada em mim aqui, mas vai passar. Isso mesmo. Outra coisa bem interessante, quando vocês falam a questão do tempo, né? Uma coisa que eu sempre oriento muito os meus alunos, né, dos quais geralmente eu trabalho com mentoria.
com eles? O que é que eu, assim, os oriento a fazer? Trabalhe cronometrando o tempo. Escreva cronometrando o seu tempo. Marque o tempo. Veja quanto tempo você gasta para desenvolver uma ideia. Pegar um tema do nada, tanto que quando de redações, quando eles não trazem, já não vem com os temas, né? Geralmente eu mando temas. Então, eu sempre eu os oriento a isso. Me diga qual é o dia que você trabalha a redação no seu cronograma de estudos, que eu só vou mandar o tema, me diga o horário que você vai sentar para estudar. Aí eu mando naquele horário a redação, para você pegar, ter acesso naquele momento ao tema. Que a gente tenta simular tudo, sabe, Ari? A gente costuma trabalhar em cima de uma simulação. Até para que ele tenha, de certa maneira, esse autocontrole, porque ele tenta simular o momento da prova discursiva, né? Para que ele, diante de um tema, às vezes, assim, não fique já em pânico, não vou saber desenvolver, não. É um tema, assim, que vai vir, é surpresa para você, mas você vai ter que desenvolver. E você já começa a já ter uma consciência do tempo que você vai ter para fazer aquele texto. Lembre-se que você tem várias questões para serem respondidas no caderno de questões. Então, é aquela questão. Vamos lá, vamos jogar. São as regras do jogo, vamos jogar. Professora, né? Então, se a senhora quiser, né? E eu acho que é muito válido. Se a senhora... Eu tenho uma questão minha aqui, eu acho que, não sei se a Andressa está ouvindo agora, mas a gente foi instado a escrever uma questão discursiva lá, de direito penal, lá no Espírito Santo, e de um tema ruim, um tema que intragável, aquele tema que você vê que, meu amigo, escrever sobre isso realmente dá um trabalho. Eu posso espelhar aqui, professora, a senhora pode sentar o barrote e dizer, ó, isso aqui, ó, você podia melhorar aqui, né? Isso aqui, veja, pessoal, aqui tem um deslize e tal. Se a senhora quiser, eu espelho aqui no momento que a senhora quiser dar aula aqui, e a senhora pega e mostra aqui os escorregos, mostra ali onde ficou bom, onde podia melhorar, e a galera vai ter mais ou menos uma noção, assim, de como é o jogo lá no dia, né? E a gente entende todos os códigos, pô, a gente estuda. Assim, não tem ninguém aqui na sala, eu suponho, que tá ali do zero mesmo, já é uma galera que já é advogado, né? Mesmo que não venha para o concurso agora, mas uma galera que já fez as redações, que já errou, né? Tá. E a gente sabe o quanto é importante a hora do jogo, né? O jogo lá é pesado, duro. Pronto, não sei se daria na aula de hoje, porque, como eu falei para você, está muito denso o conteúdo, muita coisa. Mas a gente pode marcar, né? Até porque eu não sou mais apenas eu não sou só uma ficante do Tríade. Agora eu estou num relacionamento sério, vou até mudar meu status, vou estar em relacionamento sério agora. Então, assim, a gente pode ver, não sei, Ari, fica a seu critério também, né? Que está na parte da coordenação do curso. No próximo encontro, a gente trabalhar com a parte de redação. Aí eu acho super, adorei a ideia de Ari. Eu acho que na prática ver isso aí, questão de direito, seria fundamental, porque depois desse pau que eu levei no DEPEN, eu comecei a me preocupar com o português, sabe? E assim, eu nunca me preocupei com isso. E agora eu queria ver, de fato, se eu estou indo pelo caminho certo na questão do direito. Redação, realmente, eu não estudava e foi justo. Mas a questão do direito, eu acho que fiquei receosa por conta dessa questão da redação. Andressa, eu tenho certeza que o que lhe tirou lá, né? O que lhe tirou lá foi só essa questão de não ter treinado a redação antes. Porque eu tenho certeza que no direito lá você destruiu, né? Porque assim, era um tema que você domina, o tema que falava do sistema carcerário, né? Falava da mulher, dos direitos. Mulher presa, cara, absurdo isso para mim. Pronto, eu tenho certeza que você conhecia do tema, diferente de um cara que é lá de outra área, né? Que não domina esse tema, e você escrever sem dominar um tema, se escrever já é difícil, e sem dominar o tema fica muito mais difícil ainda. Mas eu tenho certeza que foi só a parte técnica, né? de desenvolver os discursos diretos, de ter a manha ali de desenvolver a redação, uma redação para que o cara que corrige, você ganhe ele, pô. O mundo não tá nem aí, você quer ganhar o examinador. Faltou só isso, pô. Aí ele saiu cortando muito ponto ali e que, infelizmente, né, custou caro para você. Mas é o jogo, pô. O jogo é esse mesmo, a gente sabe como é, sabe o que é duro, mas vai chegar. A gente ajusta. Você já achou o erro, né? Então, pô, achou o erro, pronto, beleza. Agora eu vou sentar e vou resolver essa parada aqui. Né? Vai lá, professora.
Se a senhora quiser, professora, também não precisa só ver um ou dois parágrafos assim e mostra para a galera, para a galera sentir como é a pegada, né? Hoje, né? Se não for, também na próximo encontro a gente pode colocar isso em prática, entendeu? Pronto, se der tempo, a gente hoje sem problema nenhum, tá bom? Beleza. Bem, vamos lá, gente. Então, e o terceiro ponto é a questão da interligação, né? Esses elementos também que constituem essa frase. A interligação entre predicado verbal e o sujeito e os complementos, né? Saber como trabalhar essa interligação entre esses elementos sintáticos. Nisso já entra a questão de regência, tá? Regência nominal, regência verbal. Entra a questão muitas vezes a questão de até pontuação, nesse caso, né? Quando eu falo de sujeito, sujeito e predicado, quando eu falo de sujeito e o verbo dentro do predicado, que eu sei que não pode jamais colocar vírgula, não posso pontuar nesse sentido, não posso separar por pontuação, por vírgula, por exemplo, um verbo do seu complemento. Então, existem questões que estão inclusas dentro desse aspecto aí, de saber interligar esses elementos sintáticos, né, que é a questão do sujeito e predicado e os complementos também, né, desse predicado, tá certo? Então, isso aí constitui também essa questão da coesão frásica. Estamos trabalhando a coesão frásica nesse sentido, é saber articular esses termos dentro da frase, beleza? Vamos lá. Eu trouxe um exemplo aí, ó, aqui que eu falei, ó, da ordem direta, tá? Para vocês verem essa questão aí. A ordem das palavras na frase, tá? A coesão frásica, até aí. A ordem direta. Sujeito mais verbo mais complementos. Aí depois, no final, pode ter ou não modificadores, que são a questão dos adjuntos adverbiais, que geralmente vem no finalzinho, ou complementos nominais. Né? Quando eu falo verbo e complementos, é complementos do verbo, quando o verbo pede complemento. Como, por exemplo, a Ana aborrece as pessoas. Né? Então, nesse caso, a Ana, sujeito, veja a sequência. Aborrece, nosso verbo. Se eu parasse aí, a gente perceberia que a nossa frase ela não teria um sentido completo. Ela pede um complemento, que é a questão do complemento verbal. Aí já vem na sequência também. A Ana aborrece quem? Quem aborrece, aborrece alguém. Então, a Ana aborrece as pessoas. Perceba que os modificadores que está ali depois da barrinha paralela lá de cima, no caso, ele não é algo obrigatório dentro de uma sequência frásica, tá? O que é obrigatório é a questão quando nós temos o sujeito, o verbo que está presente, né? Que eu não vou só jogar um sujeito e já dei uma frase. Não tem frase com sujeito. Eu não tenho oração só com sujeito. Tem que haver a forma verbal para ser oração. Então, joga o verbo. Se o verbo tem sentido completo, beleza, não pede complemento nenhum, mas nós vamos ter a nossa oração ainda lá. Mas tem verbos que pedem complementos, são os verbos transitivos, né? Então, isso a gente vê na sintaxe. Então, nesse caso aí, a Ana aborrece. Quem aborrece, aborrece alguém. Aborrece quem? As pessoas. Eu poderia, se eu quisesse, no caso, as pessoas como complemento, esse complemento ele é obrigatório, tá? Porque senão a minha frase ela fica com sentido incompleto. Quem aborrece, aborrece alguém, né? Então, nesse caso, aborrece as pessoas, beleza. Agora, se eu colocasse a Ana aborrece as pessoas da sua casa. Então, esse da sua casa é que é um modificador, tá? Que, no caso, eu estou trazendo como eu posso dizer, um adjunto. É um adjunto, né? Um adjunto, de certa forma, adverbial. Eu não tô colocando, não é algo que, digamos, é necessário na minha frase, na minha oração. Mas eu acrescentei essa circunstância, eu modifiquei ainda mais o meu discurso, acrescentando essa informação, tá? Então, se eu tenho esses modificadores, né, que geralmente são adjuntos adverbiais, são complementos nominais, esses modificadores, na ordem direta, eles são sempre os últimos termos a aparecerem, sempre vem no final, no rabo da gata, tá? Agora, se eu quiser utilizá-los no começo, ou no meio da minha oração, da minha frase, aí, obrigatoriamente, ele vai estar deslocado do local dele de origem, né, que é o final da oração, aí tem que ser isolado por vírgula. Aí tem a questão das regras. Como eu falei, eu posso utilizar a ordem inversa, indireta? Posso, mas vai dar mais trabalho, gente. Tem que dominar a pontuação, tá? Senão vai repercutir como incorreção, mesmo inadequação na escrita, beleza? Aí tá o exemplo.
Mecanismos linguísticos designados pela coesão